você quer ser amado, seja temível. Se você quer ser respeitado, seja imprevisível. Essas palavras não saíram da boca de um guru de relacionamentos moderno, mas de Nicolau Maquiavel, o homem que decifrou os códigos secretos do poder humano há mais de 500 anos. E se eu te dissesse que ele descobriu exatamente por que você está perdendo mulheres incríveis sem nem perceber? Aqui está uma verdade desconfortável. 73% dos relacionamentos falham não por falta de amor, mas por erros estratégicos que destroem a atração e o respeito mútuo. Maquiavel, em sua genialidade, compreendeu algo que a maioria dos homens modernos ignora completamente e que certas ações, por mais bem intencionadas que sejam, podem minar irreversivelmente a dinâmica de poder em uma relação. Você já se perguntou por que alguns homens mantêm mulheres fascinadas por décadas, enquanto outros, mesmo sendo bons caras, veem o interesse feminino evaporar como névoa matinal? A resposta não está na sorte ou no carisma natural. Está na compreensão profunda de princípios que Maquiavel delineou há mais de 500 anos. Hoje, vamos mergulhar em território psicológico perigoso. Vamos explorar 9 comportamentos que, segundo a sabedoria maquiavélica, você jamais deve exibir na presença feminina. Não por manipulação, mas por uma compreensão mais profunda da psicologia humana e das forças que governam a atração genuína. Prepare-se para questionar tudo que você acredita sobre relacionamentos, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua compreensão sobre dinâmicas relacionais. Os erros da vulnerabilidade mal calculada. Maquiavel escreveu em O Príncipe: é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não compreende sobre essa afirmação. Ele não estava falando sobre crueldade, mas sobre a importância estratégica de manter certo grau de força e mistério. No contexto dos relacionamentos modernos, isso se traduz em 3 erros fatais que destroem a atração feminina mais rapidamente que qualquer traição. Primeiro erro: nunca demonstrar fraqueza desnecessária. Existe uma diferença abissal entre vulnerabilidade autêntica e fraqueza desnecessária. A vulnerabilidade autêntica é quando você compartilha suas lutas reais, seus medos genuínos, seus momentos de crescimento. É quando você diz: estou passando por um momento difícil no trabalho, mas estou encontrando formas de lidar com isso. A fraqueza desnecessária, por outro lado, é quando você transforma cada pequeno obstáculo em uma crise existencial. É quando você liga para ela chorando porque o barista errou o seu pedido de café. É quando você dramatiza situações menores buscando consolo constante. Carl Jung observou que as mulheres são naturalmente atraídas pela força psicológica, não a força bruta, mas a capacidade de enfrentar a vida com coragem e determinação. Quando você demonstra fraqueza desnecessária, você não está sendo vulnerável, está sendo um dreno emocional. Segundo erro: nunca revelar todos os seus planos. Maquiavel era um mestre da informação estratégica. Ele sabia que revelar todas as suas cartas de uma vez não apenas te deixa vulnerável, mas também elimina o elemento mais poderoso da atração humana, a curiosidade. Pense nisso. Quando você conta para ela exatamente o que vai fazer no próximo mês, onde vai estar, com quem vai sair, que projetos está desenvolvendo, você elimina completamente o mistério. Você se torna um livro aberto, e livros abertos raramente são relidos com entusiasmo. Isso não significa ser secreto ou desonesto. Significa entender que a antecipação é um dos ingredientes mais poderosos da atração. Quando ela sabe que você tem projetos, ambições e uma vida rica, mas não conhece todos os detalhes, isso cria um espaço psicológico fascinante que mantém o interesse vivo. Terceiro erro: nunca pedir validação constante. Este talvez seja o mais destrutivo de todos. Maquiavel compreendia que o poder real vem da autovalidação, não da aprovação externa. Quando você constantemente pergunta: estou bem assim? Você gosta de mim? Fiz algo de errado?
Você não está sendo carinhoso, está transferindo a responsabilidade pela sua autoestima para ela. A psicologia feminina responde de forma visceral à confiança genuína, não à arrogância vazia, mas à confiança que vem de um homem que conhece o seu próprio valor e não precisa de confirmação externa constante para validá-lo. Quando você pede validação constante, você força ela a assumir um papel maternal em vez de um papel romântico. E uma vez que essa dinâmica se estabelece, é quase impossível reverter. A ironia cruel é que quanto mais você busca reasseguramento, menos atraente você se torna. É como tentar segurar a água nas mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa pelos seus dedos. Se você está reconhecendo alguns desses padrões em si mesmo, não desespere. O autoconhecimento é o primeiro passo para a transformação. Deixe um comentário abaixo contando qual desses 3 erros mais te chamou a atenção. Sua honestidade pode ajudar outros homens que estão passando pela mesma jornada de crescimento. A armadilha da previsibilidade. Todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Esta observação penetrante de Maquiavel revela uma verdade psicológica profunda sobre a natureza da atração humana. A previsibilidade é o assassino silencioso dos relacionamentos. Ela mata o desejo sem deixar rastros óbvios. Vamos explorar 3 comportamentos que transformam você de um homem intrigante em um objeto de mobiliário emocional. 4º erro: nunca ser completamente previsível. A neurociência moderna confirma o que Maquiavel intuiu há séculos. O cérebro humano é programado para buscar novidade e desafio. Quando você se torna completamente previsível, você literalmente para de ativar o centro de prazer e curiosidade no cérebro feminino. Ser previsível não significa apenas fazer sempre as mesmas coisas. Significa reagir sempre da mesma forma, ter sempre as mesmas opiniões, seguir sempre os mesmos padrões emocionais. É quando ela pode antecipar exatamente como você vai responder a qualquer situação. Imagine um homem que sempre concorda com tudo que ela diz, sempre está disponível quando ela liga, sempre escolhe o mesmo tipo de restaurante, sempre reage da mesma forma aos problemas. Esse homem se torna psicologicamente invisível. Ele não desperta nem amor, nem ódio, apenas indiferença, que é infinitamente pior. A imprevisibilidade saudável, por outro lado, mantém a mente dela engajada. É quando você às vezes concorda, às vezes discorda respeitosamente. É quando você às vezes está disponível, às vezes está ocupado com seus próprios projetos. É quando você surpreende com pequenos gestos inesperados ou perspectivas que ela não antecipou. 5º erro: nunca abrir mão do seu mistério pessoal. Maquiavel compreendia que o mistério é uma forma de poder. Não um mistério manipulativo, mas um mistério genuíno que vem de ter uma vida rica e multifacetada que não pode ser completamente compreendida de uma só vez. Muitos homens cometem o erro de se tornarem livros abertos nas primeiras semanas de relacionamento. Eles contam toda a sua história de vida, revelam todos os seus medos, compartilham todos os seus sonhos, explicam todos os seus hábitos. Em sua ânsia de criar intimidade, eles eliminam completamente o elemento de descoberta. O mistério saudável não é sobre esconder quem você é sobre revelar-se gradualmente, em camadas. É sobre ter profundidades que levam tempo para serem exploradas. É sobre manter alguns aspectos de si mesmo como territórios a serem descobertos ao longo do tempo. Pense nos homens que mais fascinam as mulheres ao longo da história. Eles não eram necessariamente os mais bonitos ou ricos, mas eram aqueles que mantinham um senso de profundidade inexplorada. Sempre havia mais uma camada para descobrir, mais uma faceta para compreender. 6º erro: nunca revelar todas suas cartas de uma vez. Este princípio vai além do mistério pessoal, trata-se de estratégia emocional. Maquiavel sabia que revelar toda a sua força de uma vez te deixa sem recursos para momentos futuros. O mesmo se aplica aos relacionamentos. Quando você demonstra todo o seu interesse, toda a sua disponibilidade, todo o seu investimento emocional logo no início, você não deixa espaço para crescimento.
Você cria um teto para a relação antes mesmo de ela começar a se desenvolver. Isso não significa ser frio ou calculista. Significa entender que a atração é um processo gradual, que requer espaço para respirar e se desenvolver. É como uma planta. Se você der toda a água de uma vez, ela se afoga. Se você der água gradualmente, ela cresce forte e saudável. A sabedoria está em dosar seu investimento emocional de acordo com o investimento que você recebe de volta. É em manter sempre um pouco em reserva, não por manipulação, mas porque isso cria um espaço psicológico saudável onde a atração pode florescer. Quando você revela todas essas cartas de uma vez, você força uma decisão prematura. Você coloca pressão desnecessária sobre ela para corresponder ao nível de intensidade que pode não estar pronta para igualar. E pressão é o oposto de atração. A verdadeira maestria está em criar um ritmo onde ambos possam se descobrir gradualmente, onde cada revelação é uma conquista, cada momento de intimidade é algo que foi construído e merecido ao longo do tempo. O perigo da dependência emocional. Aquele que negligencia o que é feito pelo que deveria ser feito, caminha mais rapidamente para a ruína do que para a preservação. Maquiavel não estava apenas falando sobre política quando escreveu essas palavras. Ele estava revelando uma verdade fundamental sobre a natureza humana que se aplica diretamente aos relacionamentos modernos. A dependência emocional é talvez o erro mais devastador que um homem pode cometer, porque ela corrói não apenas a atração, mas a própria estrutura psicológica que sustenta um relacionamento saudável. 7º erro: nunca fazer dela o centro único da sua existência. Existe uma diferença crucial entre amar profundamente alguém e fazer dessa pessoa o eixo em torno do qual sua vida inteira gira. Maquiavel compreendia que, quando você coloca todo o seu poder nas mãos de outra pessoa, você se torna vulnerável de uma forma que é impossível de recuperar. A psicologia feminina responde de forma instintiva à força masculina. Não a força física, mas a força de propósito, a força de direção, a força de uma vida que tem significado independente do relacionamento. Quando você faz dela o centro único da sua existência, você não está demonstrando amor, está demonstrando fraqueza existencial. Pense nisso. Uma mulher quer ser uma parte importante da vida de um homem forte, e não a única razão pela qual um homem fraco existe. Quando sua felicidade, seus planos, seus sonhos, sua autoestima dependem completamente dela, você cria uma pressão psicológica insuportável. Carl Jung observou que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é fundamental para qualquer relacionamento saudável. Quando você abandona esse processo em favor de uma fusão emocional total, você não está criando intimidade, está criando codependência. A ironia é que quanto mais você faz dela o centro da sua vida, menos atraente você se torna para ela. É como se você estivesse dizendo: minha vida não tem valor suficiente por si só, então preciso que você lhe dê significado. Que mulher quer carregar esse fardo? 8º erro: nunca abandonar seus próprios objetivos por ela. Maquiavel era um estrategista brilhante, porque compreendia que sacrificar seus objetivos de longo prazo por ganhos de curto prazo é sempre uma estratégia perdedora. No contexto dos relacionamentos, isso se traduz em nunca abandonar seus sonhos, ambições e projetos pessoais em nome do amor. Quando você abandona os seus objetivos por ela, você está enviando uma mensagem subliminar devastadora: que seus sonhos não eram realmente importantes, que sua direção na vida era negociável, que você não tinha convicção suficiente para perseguir o que realmente importava para você. Isso cria um paradoxo psicológico cruel. Ela pode inicialmente se sentir lisonjeada pelo sacrifício, mas subconscientemente começará a perder o respeito por um homem que abandona seus próprios objetivos tão facilmente.
Se você pode abandonar seus sonhos por ela, o que mais você pode abandonar? Sua integridade? Seus valores? Seus princípios? A verdade é que uma mulher de qualidade quer estar com um homem que tem uma missão na vida, não com alguém que faz dela sua missão. Ela quer apoiar os seus objetivos, não substituí-los. Ela quer ser sua companheira de jornada, não seu destino final. Além disso, quando você abandona seus objetivos, você para de crescer. E quando você para de crescer, você se torna menos interessante, menos desafiador, menos atraente. Você se torna uma versão diminuída de si mesmo. E ninguém se apaixona por versões diminuídas. 9º erro: nunca perder sua identidade individual. Este talvez seja o mais sutil e perigoso de todos os erros. Maquiavel compreendia que a identidade é poder, e quando você dilui a sua identidade em nome do relacionamento, você está essencialmente se rendendo. Perder sua identidade individual acontece gradualmente. Começa quando você para de fazer coisas que gosta porque ela não gosta. Continua quando adota opiniões que não são suas para evitar conflitos. Se aprofunda quando você abandona amizades que ela não aprova. E culmina quando você olha no espelho e não reconhece mais quem você se tornou. A psicologia profunda nos ensina que a atração genuína acontece entre duas pessoas completas e não entre duas metades buscando se completar. Quando você perde sua identidade individual, você não está se tornando mais compatível, está se tornando menos interessante. Uma mulher quer estar com um homem que tem suas próprias opiniões, seus próprios interesses, sua própria personalidade distinta. Ela quer ser desafiada, surpreendida, intrigada. Ela quer descobrir facetas suas que são únicas, perspectivas que são genuinamente suas. Quando você se torna um reflexo dela, quando você ecoa suas opiniões e adota seus interesses sem questionar, você para de ser um indivíduo e se torna uma extensão. E extensões não são atraentes. Elas são convenientes, mas não desejáveis. A verdadeira intimidade só é possível entre duas pessoas que mantêm sua individualidade. É o contraste entre personalidades distintas que cria faísca. É a tensão entre diferenças que mantém a atração viva. A sabedoria do poder sutil. O sábio faz imediatamente o que o tolo faz por fim. Com essas palavras, Maquiavel nos revela a essência da verdadeira maestria relacional. A capacidade de equilibrar proximidade e autonomia de forma que ambas as forças se potencializem mutuamente, em vez de se anularem. Chegamos ao coração da sabedoria maquiaveliana aplicada aos relacionamentos modernos. Tudo o que exploramos até agora converge para este princípio fundamental. O poder mais sedutor é aquele que não precisa ser demonstrado, mas que é sentido em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio estratégico. A alquimia da atração duradoura. Carl Jung falava sobre a coincidentia oppositorum, a união dos opostos. No contexto relacional, isso se manifesta na capacidade de ser simultaneamente próximo e distante, acessível e misterioso, forte e vulnerável. Isto não é uma contradição, é uma síntese superior que transcende a lógica binária. Maquiavel compreendia que o verdadeiro poder reside na capacidade de manter múltiplas dimensões simultaneamente. Um príncipe eficaz não era apenas forte ou apenas compassivo. Ele sabia quando ser cada um, e essa imprevisibilidade calculada era sua maior força. Nos relacionamentos, isso se traduz em uma dança psicológica sofisticada. Você não é sempre disponível nem sempre indisponível. Você não é sempre previsível nem sempre caótico. Você não é sempre vulnerável ou impenetrável. Você é um ser humano completo com todas as complexidades que isso implica. O paradoxo da proximidade. Aqui está uma verdade que a maioria dos homens não compreende.
Quanto mais você tenta se aproximar forçadamente, mais você se afasta. É como tentar segurar um punhado de areia. Quanto mais força você faz, mais ela escapa pelos seus dedos. A proximidade genuína não é conquistada através da insistência, mas sim através de criar um espaço psicológico onde ela pode escolher se aproximar. É a diferença entre puxar alguém para perto de você e criar uma gravidade natural que a atrai. Maquiavel sabia que as pessoas valorizam mais aquilo pelo qual precisam fazer algum esforço. Quando você se torna facilmente acessível, quando você remove todos os obstáculos, quando você elimina qualquer necessidade de conquista, você inadvertidamente diminui seu próprio valor percebido. Isso não significa jogar jogos ou ser manipulativo. Significa entender que a atração é um processo ativo que requer participação de ambas as partes. Quando você faz todo o trabalho, você rouba dela a oportunidade de investir emocionalmente na relação. A força da contenção. Existe um poder imenso na contenção. Não a repressão neurótica, mas a escolha consciente de não revelar tudo, não dar tudo, não estar sempre disponível. É a diferença entre um rio que transborda suas margens e um rio que flui com força controlada dentro do seu leito. Quando você aprende a se conter estrategicamente, você cria antecipação. Quando você não responde imediatamente a todas as mensagens, você cria espaço para que ela sinta sua ausência. Quando você não concorda com tudo que ela diz, você cria tensão intelectual. Quando você não está sempre disponível, você cria valor através da escassez. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Essa contenção deve vir de um lugar de abundância, não de escassez. Você não se contém porque está tentando manipular. Você se contém porque tem uma vida rica e multifacetada, que naturalmente cria esses espaços. A síntese final, sendo irresistivelmente você mesmo. A maior lição de Maquiavel para os relacionamentos modernos não é sobre técnicas ou estratégias, é sobre autenticidade estratégica. É sobre ser genuinamente você mesmo, mas sendo a melhor versão de você mesmo. Isso significa desenvolver uma vida tão rica, tão interessante, tão cheia de propósito, que você naturalmente se torna alguém que outros querem conhecer melhor. Significa cultivar mistério não através de jogos, mas de profundidade genuína. Significa manter independência não por medo de intimidade, mas por amor à sua própria jornada. Quando você integra todas essas lições, quando não mais mostra fraqueza desnecessária, quando sabe manter a imprevisibilidade saudável, quando preserva sua independência emocional, você não está seguindo um roteiro. Você está se tornando o tipo de homem que naturalmente atrai e mantém mulheres de qualidade. A ironia final é que quando você para de tentar ser atraente e começa a ser genuinamente interessante, quando você para de buscar validação e começa a validar a si mesmo, quando você para de fazer dela o centro da sua vida e faz de si mesmo um centro gravitacional próprio, é exatamente quando você se torna irresistível. Maquiavel nos ensinou que o verdadeiro poder não precisa ser proclamado, ele é sentido. Da mesma forma, a verdadeira atratividade masculina não precisa ser demonstrada. Ela é experimentada por aqueles que têm a sorte de estar em sua presença. O que exploramos hoje não são truques ou manipulações. São princípios fundamentais da psicologia humana que Maquiavel decifrou há mais de 500 anos e que permanecem devastadoramente relevantes. O teste da realidade. Pare por um momento e faça uma autoavaliação honesta. Quantos desses 9 erros você reconhece em si mesmo? Se você é como a maioria dos homens, provavelmente identificou ao menos 3 ou 4 padrões familiares. Isso não é motivo para se envergonhar. É motivo para celebrar, porque o reconhecimento sempre é o primeiro passo para a transformação.
A diferença entre os homens que mantêm mulheres fascinadas por décadas e aqueles que veem o interesse feminino evaporar não está no DNA ou na sorte. Está na compreensão e aplicação consciente desses princípios psicológicos fundamentais. Suas 3 ações imediatas. Primeira ação: identifique qual dos 4 tópicos mais ressoa com seus padrões atuais. Você tende mais aos erros de vulnerabilidade mal calculada, de previsibilidade, de dependência emocional, ou você precisa trabalhar no equilíbrio geral do poder sutil? Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Segunda ação: escolha um comportamento específico para modificar nos próximos 30 dias. Não tente mudar tudo de uma vez. Isso é a receita para o fracasso. Se você identificou que pede validação constante, foque só nisso. Se você percebeu que está sendo previsível demais, trabalhe apenas na imprevisibilidade saudável. Terceira ação: desenvolva uma vida tão interessante que esses princípios se tornem naturais. Invista em seus objetivos pessoais, cultive hobbies que o desafiem, construa amizades masculinas sólidas, persiga projetos que o empolguem. Quando sua vida está genuinamente rica, você não precisa fingir mistério. Você o possui naturalmente. A transformação silenciosa. Aqui está algo que poucos te dirão. Quando você implementa essas mudanças, os resultados não aparecem imediatamente. Haverá um período de ajuste onde você pode se sentir incômodo, onde pode questionar se está fazendo a coisa certa. Isso é normal e necessário. A verdadeira transformação acontece silenciosamente, nas camadas mais profundas da sua psique. Você começará a notar que se sente mais confiante, naturalmente, que não precisa mais buscar validação constante, que sua presença tem um peso diferente, que as mulheres respondem a você de forma diferente, mesmo que você não esteja tentando impressionar. Sua jornada começa agora. Isso não é o fim, é o começo. Você agora possui um mapa que poucos homens têm acesso. A questão não é se esses princípios funcionam. A história e a psicologia moderna confirmam sua eficácia. A questão é se você terá a coragem e a disciplina para aplicá-las. Lembre-se, você não está tentando se tornar outra pessoa. Você está se tornando a melhor versão de quem você já é. E essa versão, confiante, misteriosa, independente, estratégica, é irresistível, não porque segue regras, mas porque transcende a necessidade de segui-las. Se você super interesse não é no morte contido no dedo. Este conteúdo transformou sua perspectiva sobre relacionamentos e autoconhecimento? Você precisa se inscrever no canal Refúgio da Alma. Aqui mergulhamos semanalmente em territórios psicológicos profundos que a maioria dos canais não tem coragem de explorar. Clique no botão de inscrição e ative o sininho. Sua jornada de transformação pessoal está apenas começando. Agora me diga nos comentários, qual desses 9 erros mais te chamou a atenção? E mais importante, qual ação você vai tomar hoje mesmo para começar sua transformação? Sua honestidade pode inspirar outros homens que estão na mesma jornada. O poder está em suas mãos. Use-o sabiamente.